Eu estava lendo aqui no capítulo 37 de Ezequiel e diz que Ezequiel foi tomado em espírito. O Espírito Santo levou ele e mostrou uma revelação. Levou ele para um vale de ossos secos. Milhares e milhares de ossos secos, sequíssimos. E o Espírito perguntou a ele se aqueles ossos poderiam viver, reviver. E ele disse que não sabia, que só o Senhor sabia. Então o Espírito do Senhor disse a ele: profetiza para esses ossos secos. E ele obedeceu e profetizou. O Espírito tinha perguntado a ele se ele achava possível aqueles ossos receberem novamente nervo, carne, pele e se tornarem gente novamente. Eram ossos humanos. E ele profetizou e ele viu os ossos recebendo nervo, músculo, carne e se tornando realmente humanos. Só que não havia espírito. Se formaram só os corpos novamente. E ele ficou parado somente olhando, e o Espírito disse: agora profetize para que entre o Espírito. E ele profetizou e ele invocou Espírito para aqueles corpos, e o Espírito soprou, veio um sopro do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e entrou naqueles corpos e eles se tornaram vivos novamente, e eles reviveram após o sopro do Espírito de Deus. E eu estava fazendo uma analogia. Eu tenho passado por vários lugares, desde o meu tempo de escola, tempo de faculdade, de várias empresas que já trabalhei, e no meio dos amigos, e entre desconhecidos, e entre tantas pessoas que eu já conheci e que simplesmente já me encontrei, pessoas até que eu só vi e não conheci, só passei por elas. E como tem gente na terra, como a terra está cheia de gente sem esperança, como as pessoas se esqueceram de quem são e estão como mortos, como ossos secos, sem pele, sem sangue, sem músculos, sem espírito, principalmente sem espírito, porque perderam sua identidade, se esqueceram quem são, perderam a essência de Deus que existe dentro de cada um e vivem somente esperando o dia de morrer, como aqueles ossos que estavam secos no vale. As pessoas estão vivendo na face da terra, acorda, passa o dia inteiro sem esperança, dorme, e assim passam anos, décadas, sem esperança, sem uma perspectiva de futuro. E o Espírito Santo de Deus é o mesmo, e Deus é o mesmo, e ele continua dizendo: profetiza, chama o Espírito de volta a esses ossos secos, faz-os reviver. Ele só quer que a gente acredite que ele é o mesmo, e ele está pronto para nos encher de vida, nos encher de vigor, vida com abundância, vida em plenitude, vida em santidade, vida na sua presença. Ele estava naquele tempo falando sobre Israel, sobre os seus filhos que estavam perdidos, desgarrados, esqueceram de tantos milagres que Deus fez, que mostrou, que se mostrou presente, que estava com ele todos os segundos, porque Deus é onipresente, ele está conosco todos os dias, ele está em nós, nós somos templo de Deus, morada do Espírito Santo, e ele quer que a gente lembre disso, que a gente volte atrás, que a gente
receba o sopro do Espírito Santo, o sopro de Deus, o sopro de vida. Eu tinha um professor de direito, ele dizia que até o neném nascer e chorar e respirar, ele não pode ser registrado, ele não é considerado um ser humano vivo, não pode nem ser registrado. Mas a partir do momento que ele respira, ele pode ser registrado. Ali já existe um novo ser humano, quando recebe o sopro de vida, quando ele respira por si, quando ele não respira mais através da mãe, pelo cordão umbilical. E quando a gente respira o sopro de vida que Deus nos dá, então nós temos vida, plenitude. Vamos lembrar disso, vamos voltar atrás, vamos aceitar que Deus não nos fez em vão. Nós somos o projeto mais especial de Deus. Ele passou 5 dias preparando a casa. No 6º dia, ele colocou a gente numa casa pronta, perfeita, com tudo que a gente precisa. A natureza é perfeita. Deus é maravilhoso. Ele é apaixonado pelo homem, pela sua criatura. A única criatura que recebeu a sua imagem e semelhança. E ele não mudou, ele é o mesmo. Ele continua no nosso meio, querendo nos fazer felizes, querendo nos abençoar. Nós somos o projeto mais especial de Deus. E Ele está, como sempre, esperando que a gente queira receber esse Espírito de volta, queira receber esse amor, essa proteção. Ele é o mesmo, voltemos para Ele. Ele vai nos fazer feliz sempre. Ele só precisa que a gente se lembre disso e que receba o seu sopro do Espírito, receba a vida de volta, receba, sinta que Deus está com você, permita Ele fazer você respirar novamente, você sentir a felicidade, a alegria. Eu já tomei a minha decisão e eu estou muito feliz, por isso que eu queria dividir isso com vocês.